Olá, prof. Meu nome é Michele e esse é o Conselho de Classe Podcast, um espaço para você compartilhar experiências e conhecimento. Bom, o tema do nosso episódio de hoje é indisciplina. Então, alguns dados para a gente aí, né? Indisciplina é um tema que perpassa o universo escolar e, infelizmente, está no cotidiano de nós, professores, né? E de toda a equipe escolar. E acho que todo mundo, né, pelos comentários que eu vejo nas redes sociais, é o que está adoecendo, né, a nossa profissão, a nossa área, vamos dizer assim. A escola hoje ela é um espaço que, infelizmente, ela está adoecendo muito, né? E por que isso está acontecendo? Quem nunca, né, como que é essa experiência? Como que está sendo para você a experiência? Você está lidando com isso na sala de aula? Então te convido a fazer uma reflexão aqui comigo, que alguns pontos que eu vou trazer, alguns dados também, e para a gente pensar junto como que a gente pode enfrentar esse problema, porque é um problema, né, dentro da nossa área. E quais os reais motivos, né, para essa postura dos estudantes, esse comportamento agressivo muitas vezes, e o que nós podemos fazer dentro do nosso campo de possibilidades, né, dentro da nossa ação educativa e pedagógica, para que a gente possa mitigar, para a gente possa aí diminuir esses episódios, diminuir essas ocorrências que têm nos estressado tanto aí, né, e têm nos desgastado tanto também como profissionais da educação. Então, para a gente poder para a gente trazer à tona esse tema, eu trago alguns dados para vocês. Algumas pesquisas da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, destaca sempre nas pesquisas, infelizmente, o nosso país é destaque como um dos países que mais, né, o mais alto índice de disciplina na sala de aula. Isso não é novidade para ninguém, pensando no contexto que a gente vive, né? A gente tem um estudo de 2013 que mostrou que 20% das nossas aulas, do tempo de aula, é gasto cotidianamente para controlar o comportamento dos estudantes e tentar ali, né, uma condição mínima para que a gente possa desenvolver as nossas atividades na sala de aula, e isso toda a aula. Então pensa, um professor, né, que tem 6 aulas no dia, ele passa 20%, né, dessas aulas de 50 minutos aí, tem 20% de cada aula tentando fazer esse controle, enquanto a média dos outros países, né, a média mundial é 13%. Então nós estamos muito além aí, né, desse índice. E de acordo com a percepção dos professores, 63% dos professores revelaram numa pesquisa em 2024 que a indisciplina ela é um dos principais desafios da educação básica. E se a gente for olhar durante o ano todo, somando esses 20% de aula, a gente tem aí 35 dias inteiros de tentativa de controle e de organização da sala de aula para a gente trabalhar. Então isso é muito sério, né? E aí quando a gente vai estudar e analisar os aspectos que levam os nossos estudantes a ter esse tipo de postura, a gente esbarra com questões individuais, né, emocionais aí, e dificuldades de aprendizagem também, mas em menor escala pela minha percepção. Problemas também relacionais entre alunos e alunos, tá? A gente percebe que eles têm dificuldade nas relações interpessoais mesmo, eles não têm esse refinamento de comportamento bem estruturado, eles não têm esse refino, né, de saber tratar o outro, lidar com o outro. E tem fatores também que são contextuais e fatores institucionais, que já adianto para vocês que em menor medida, né, às vezes é uma metodologia de ensino, às vezes é o ambiente escolar, mas as questões sociais também que perpassam isso, eu acho que, na minha opinião, tem um grande peso, né, que reverbera esses comportamentos, né, então o contexto dos estudantes contribui para isso, tá? E as consequências disso prejuízo no processo de aprendizagem, que é o que a gente tem vivido e que para a gente é muito preocupante, posto que o nosso objetivo de sala de aula é fazer com que os estudantes aprendam, né? Então, quando a gente tem uma barreira para chegar a esse objetivo, então isso é um impacto negativo, né? Fora, sim, que a gente tem
um estresse e um desgaste muito grande dos profissionais de educação. Então, as secretarias de educação, né, elas têm relatado, ano após ano, um aumento aí dos afastamentos por doença, né, e o estresse crônico, ele é um dos fatores, né, e que também incide sobre as causas emocionais também, né. Então, a questão do estresse crônico, ele reverbera para as outras áreas também, da segurança psicológica dos professores. E também o clima escolar, que fica extremamente prejudicado, né, que é o mal-estar. Então, assim, eu já ouvi relatos de professores que dava no domingo à noite, já começa a ficar deprimido, porque na segunda ele tem que voltar à sua rotina e voltar a frequentar a escola. E é o trabalho, né, não deveria ser algo que nos despertasse tantos sentimentos assim de angústia, mas que ultimamente tem levado muitos professores à depressão, à ansiedade, que são aí doenças, né, e acometimentos que muitas vezes acabam tornando-se irreversíveis, né? Então, assim, precisam de um tratamento adequado, de um acompanhamento de perto, e isso isso é custoso, né? Fora o custo disso, e a própria condição também do ser humano, né? A gente diz que a escola hoje, ela dá uma condição, a sala de aula, ela dá uma condição hoje para o professor, que é uma condição, às vezes, desumana, porque a gente fica afetado psicologicamente. Para quem não é do universo da educação, não entende, por exemplo, do tipo de cansaço ou esforço mental que a gente faz quando a gente está na sala de aula. A gente precisa ler as pessoas pelo comportamento, a gente improvisa um vocabulário quando a gente está explicando o conteúdo, a gente faz escriturações, né, o visto, a chamada, a organização da turma, a gente tem um trabalho pré-aula, um trabalho pós-aula e outros aspectos aqui que com certeza eu estou desconsiderando, mas assim, a gente executa muitas microações, né, quando a gente está ali na frente da sala de aula, a gente está muito atento a tudo que está acontecendo. E esse estado de alerta, ele associado em disciplina, ele desgasta muito o profissional, tá? Então, assim, eu não sei se eu já falei aqui, acho que no outro episódio eu não tive a oportunidade de falar, mas eu tenho 12 anos de educação, eu sou formada em letras, eu tenho mestrado em letras também, eu tenho pós-graduação em língua portuguesa e língua inglesa, e eu tô passando por um processo aí a gente chama de transição de carreira, né, mas eu tô aí transicionando de professora para coordenadora, de coordenadora para empreendedora, então eu tô fazendo essa mudança, tá? E o que eu tenho percebido nesse quase um ano de coordenação, né? Eu comecei na coordenação ano passado e numa escola que eu já conhecia, que eu já tinha uma familiaridade. E o que eu percebo? Quando eu atendo os pais na escola, eu percebo o quão frágil é o preparo emocional para lidar com o filho em diversas situações. Então, assim, e isso me preocupa, porque como que pessoas que estão emocionalmente frágeis conseguem educar, né? Porque a gente sabe que a escola é uma extensão da educação, mas a educação ela vem de casa, tá? E aí, como que essas pessoas que já estão emocionalmente, assim, e visivelmente abaladas, e são frágeis do ponto de vista emocional mesmo, assim, de saber lidar com a situação, essas pessoas, elas muitas vezes, elas não têm a mínima condição de orientar o filho da maneira correta, de estabelecer a privação, a punição necessária para que ele mude o comportamento e que reforce o comportamento positivo. Então, assim, a gente tem visto muito uma geração de pais que eu dou tudo que um dia eu não tive, eu dou tudo pro meu filho que eu não tive na minha infância. Mas será que ele está precisando disso na infância dele, do que você não teve? Quem está precisando do que não teve é você. Seu filho precisa de outras coisas. Precisa de limite, precisa ser respeitoso, precisa te honrar como pai e mãe ou responsável. Então, assim, a gente percebe em algumas falas, algumas atitudes, esse despreparo emocional. Além disso,
esse exemplo eu nunca presenciei assim de fato, mas a gente tem uma equipe escolar que apoia e dá suporte, né, para o professor quando ele está com caso de indisciplina. Então, assim, na minha realidade como coordenadora, eu conto com mais 2 coordenadores e a gente tem um perfil muito alinhado. E a gente consegue dar um suporte bacana, não 100%, tá, gente? Porque são muitas funções, muitas demandas, mas a gente consegue ali dar um apoio de corredor, ou de passar nas salas, ou de dar uma olhadinha no banheiro, e sempre assim, organizando, olhando também, monitorando as ocorrências que vêm dos professores, né, sobre os estudantes, e acompanhando os pais também, né, enfim, atendendo os pais. Então, a gente consegue fazer esse controle de uma forma que funciona dentro da nossa realidade. E outra coisa, professor, você tem ciência, professor, dos seus direitos como professor? Você sabe, por exemplo, que lá no Código Penal está escrito que desacato funcionário público é crime e que prevê de 6 meses a 2 anos de reclusão? Né? Você sabe disso? Você já passou isso, né, para sua turma? Já conversou sobre isso? Porque, assim, o conhecimento sobre isso, sobre o regimento escolar, sobre a Lei 15.100, que é a lei, né, sancionada aí esse ano para a proibição do celular em sala de aula, quais são as políticas que a sua escola está adotando para poder dar conforto emocional e para poder trabalhar a atenção dos estudantes em detrimento do uso do celular? Então, o que a sua escola está fazendo para isso? Então, assim, é uma coisa que na escola que eu atuo está funcionando muito, tá? Essa equipe escolar alinhada com essa questão do Código Penal, do regimento e da aplicação da Lei 15.100, que trata do uso do celular, né? E essa lei, ela prevê que, seu artigo 2º aí, que é proibido, né, a utilização de celulares nas salas de aula, nas dependências escolares, e lá no, se eu não me engano, no inciso, no parágrafo 5º, alguma coisa assim, está dizendo ali que a escola pode adotar as metodologias que ela achar conveniente para poder minimizar e mitigar os efeitos, né, da privação do celular para os estudantes. Porque a gente sabe, eles não têm muita noção, mas nós como educadores, a gente tem essa noção de que é um sofrimento, porque tem uma dependência implicada, e a gente precisa ter muita clareza disso e trabalhar bastante isso com os estudantes. Eu sempre falo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a repetição, ela é pedagógica. Então, você repetir sempre o que acontece, quais são as consequências, porque a gente trabalha com adolescentes em que o córtex pré-frontal, né, que é relacionado aí às decisões, enfim, a todo o senso, né, a noção, como a gente diz, ele ainda não está totalmente formado, tá? Então, a gente precisa, sim, de ter clareza dessas leis e entender como que a escola procede, quais são os processos implicados quando os alunos incorrem esse tipo de ocorrência, né, com celular, sobre o desacato, tá? Então, o desacato ao professor é um negócio muito sério. E a gente não pode banalizar, tá? A gente não pode banalizar. E, assim, inclusive, é um pedido que eu faço a vocês, tolerância zero, porque se vocês deixarem os alunos ficarem desacatando vocês, isso adoece o professor, tá? E mina também todo o clima organizacional de uma escola, tá? Além disso, numa menor, né, eu sempre gosto de frisar isso, numa menor escala, às vezes, tá? A gente vê que em alguns casos, e que, tipo, não é sempre, eu tô falando da minha vivência, eu tenho certeza que pode ser de vocês também, o uso de certas metodologias favorecem o clima de indisciplina e a desorganização da turma, tá? O descontrole da turma. Então, quando o professor está ali e ele conhece a sua turma, quando ele está planejando, cabe pensar, será que essa metodologia aqui, ela vai atingir o objetivo? Então, por exemplo, se eu quero dar uma lista de atividades, será que se em dupla vai ser bom ou ruim?
dentro do meu perfil da minha turma? Será que se eu colocar em trio? Será que se fizer individual? Será que se ao invés de fazer o estudo, eu jogar as perguntas, projetar, instigar os alunos a participar conforme o jogo, uma gincana, será que nessa turma funciona? Será que na outra turma vai funcionar também? Então, essa diversificação das metodologias também é um ponto sensível, impacta, não tem como não dizer que não impacta, tá? Mas impacta sim também no controle do comportamento dos estudantes. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Então, o que eu deixo para você de mensagem é como está sendo a parte processual, como que a escola está lidando com certos tipos de conflito em sala de aula. Eu acho interessante você, professor, se você tem problema na escola com isso, é interessante discutir, propor a discussão, né? Eu não sei o tamanho da abertura também que você tem, mas assim, enquanto equipe, quais são os processos em determinados casos de indisciplina que estão acontecendo com muita frequência. Então, criem processos para isso, tá? Quando que chama a família, quando que aciona o conselho de escola, quando que aciona o conselho tutelar. Então, definam essas etapas, tá? Que isso é muito importante, definir processos para a gente não adoecer e para a gente tratar também de uma forma, né, de uma forma mais linear possível a totalidade dos estudantes, porque senão fica 2 pesos e 2 medidas, vocês sabem como é. Essa questão de ter ciência que esses dispositivos legais existem e que eles também estão do nosso lado. Então, tem lei que o aluno tem direito a... Tem, mas também tem lei que assegura o docente, né? A questão do desacato, a questão da lei 15.100, a questão do regimento escolar ou das normas da escola. E por último, a terceira coisa qual é a metodologia? Será que na sua aula você está deixando espaço ou greta para uma disciplina? Porque às vezes acontece, né? Às vezes a gente quer tanto que a nossa aula dê certo, e às vezes e eu já fiz isso, tá? A gente escolhe algumas metodologias que depois a gente pensa, meu Deus, que bagunça que eu fiz aqui, e que se eu tivesse feito de uma outra forma eu tinha garantido o resultado com muito mais assertividade e com muito mais controle da turma, né? E se você é secretário de Educação e deseja alavancar os índices das avaliações externas, principalmente os índices de português e matemática, né, o IDEB, aí, o principal indicador de qualidade de educação básica, nós temos soluções personalizadas de formação docente, plataforma, né? Então nós temos tecnologia e temos também assessoria pedagógica que pode te ajudar a melhorar o resultado dos seus alunos. E se você é professor, gostou do nosso bate-papo aqui, gostou da nossa forma de abordar, e quer conhecer também para dinamizar as suas aulas e melhorar as metodologias e se tornar um professor ali que está fora da caixa, né, que pensa diferente, que faz e acontece na sala de aula, você confira nossos cursos e workshop no nosso site www.profexperience.com.br e escreva pra gente nas nossas redes sociais ou aqui no agregador de podcast ou até no YouTube. Relate pra gente como que é a sua situação, como que você vive, como que você lida com a indisciplina. Tem ideia boa, né? A gente sabe que não existe fórmula pronta, mas tem uma ideia aí que funciona, né? Ou a sua escola passa por alguma dificuldade. Vamos conversar sobre isso e vamos amadurecer o tema. Eu acho que conhecimento bom é aquele conhecimento que a gente compartilha, tá? Então eu espero o seu comentário por aqui, ou nas redes sociais, ou no agregador de podcast, e te vejo no próximo episódio.